Olá! Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão. Apresentação de Matheus Mitterer, na produção de vídeo o Misael Lima, produção de áudio Paulo Barbosa, direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. E o nosso Liberdade de Expressão de hoje nós vamos falar sobre saúde, principalmente a saúde cardiovascular. No inverno, a gente sabe que as pessoas acabam sofrendo um pouco mais e a gente vai saber o porquê disso tudo. Nos nossos estúdios, presença do médico cardiologista, Dr. Leonardo Fuga. Doutor, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, falando um pouquinho mais sobre a saúde cardiovascular, né? A saúde em si das pessoas, o porquê, então, neste inverno, ou nos invernos, há um problema maior. Obrigado pela sua presença, doutor. Imagina. Bom dia a todos. Então, isso já é uma constatação antiga já da medicina que, de fato, no inverno, né, nos dias mais frios, a gente tem uma taxa maior de complicações cardiovasculares. Não é só o infarto, mas também o AVC costuma acontecer numa incidência um pouquinho maior. E a gente não tem documentado com exatidão exatamente o que acontece, por que a gente tem esse índice maior de doenças. Existem várias hipóteses, algumas são muito plausíveis, inclusive, né? Por exemplo, a gente tem um aumento da pressão arterial, né? Nos dias mais frios, durante o inverno. Isso é especialmente ruim, especialmente significativo para quem já é hipertenso, né? E também outras hipóteses bastante interessantes que, por exemplo, existe a possibilidade da coagulação do sangue, da trombogenicidade ser um pouco maior nos dias mais frios. Também as pessoas nos dias frios costumam piorar bastante os seus hábitos de uma maneira geral, costumam comer um pouco mais e também comidas mais calóricas. Também os dias frios faz com que automaticamente a gente procure lugares mais quentes, então se movimentam menos, se exercitam menos e provavelmente todo esse conjunto de alterações que a gente tem, tanto biológicas como comportamentais, faz com que a gente, de fato, possa ter complicações maiores durante o inverno. Doutor, essa questão que você citou da pressão, né, aumentar, Uhum. vasoconstrição, como é que é? Eu não sei bem. Exatamente. Na tentativa de preservar a temperatura corporal, né, durante o inverno, existe uma vasoconstrição da periferia, né, do nosso corpo. Então isso, acho que todo mundo percebe que durante o inverno, nos dias mais frios, a gente fica com as mãos geladas, os pés gelados, nariz, orelhas, tudo mais gelado. E tudo isso na tentativa de diminuir a troca de calor do corpo para um ambiente mais frio. Então acaba direcionando uma quantidade maior de sangue para as áreas mais quentes, para o interior do corpo, e isso sim faz com que a pressão arterial suba um pouco durante o frio. E as pessoas que têm já uma incidência de pressão alta são as mais prejudicadas. Exatamente, porque a pessoa está tratando a pressão alta, durante o verão a pressão está bem controlada, está boa, e durante o inverno, né, essa pessoa já tem uma perda da regulação da pressão arterial normal, assim. E aí, durante o inverno, apesar do uso de medicamentos, a pressão pode subir um pouco. Qual é o ideal hoje da pressão? A gente sempre ouviu o famoso 12/8, mas já há estudos que é abaixo de 12/8. Sim, exatamente. O que acontece? Atualmente, a medicina considera normal a pressão
até 12/8. Então, qualquer coisa abaixo disso seria a pressão ideal, né? Então, principalmente as mulheres magrinhas, né, normalmente elas têm a pressão menor do que 12/8. Até 12/8 é o ideal. Depois do 12/8 e até 14/9, mas não incluindo 14/9, a gente tem uma faixa de pessoas que a medicina chama de pressão alterada, certo? Que não necessariamente vai ter que ser tratado. Isso aí a gente pode, ainda com algumas medidas de mudança de hábitos e ainda fazer com que essa pressão volte aos níveis ideais. Mas a partir de 14/9, nós entendemos hoje em dia que é hipertensão e merece ser tratado. Isso com medicamentos? Com medicamentos, é. Existem algumas pessoas ali com ela um pouco mais abaixo, que na dependência do resultado de alguns exames no check-up, a gente também decide tratar. Mas aí são questões técnicas, não sei se que é o cardiologista mesmo que vai decidir. E o porquê que a pessoa tem a pressão alta, doutor? O que leva ela a ter o aumento da pressão? Assim, não é só um único culpado, né? A gente diz que a hipertensão é uma doença multifatorial. Tudo o peso corporal, a quantidade de sal da dieta, o sedentarismo, o estresse e também variáveis genéticas, né? A gente sabe que filhos de hipertensos, em geral, têm uma chance maior de se tornar hipertenso. Então, o conjunto disso aí faz com que as pessoas, com o passar dos anos, tornem-se hipertensos. E, doutor, a pessoa não nasce hipertensa ou tem casos que possa... Não, nós não nascemos hipertensos, mas nos tornamos hipertensos. Nos tornamos hipertensos, exatamente. Isso tudo por conta, então, desses fatores de alimentação, falta de exercício. Exatamente. A genética também faz isso, né? É uma variável bem importante. Existem algumas doenças secundárias que podem cursar com hipertensão, né? E que são mais prevalentes, assim, em hipertensos mais jovens, né? Que a gente chama de hipertensos precoces. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior no controle, que precisam usar lá, às vezes, 3 ou 4 antihipertensivos. Existe a possibilidade dessa pessoa ter uma doença secundária causando hipertensão. Merece, sim, atenção, né, quando isso acontece, aquela pessoa que está lá tomando vários antihipertensivos e a pressão continua 18/10 e tal, precisa um especialista já habilitado avaliar essa pessoa e ver se ela não tem alguma outra doença. O normal é uma pessoa ter a hipertensão e tomar um medicamento só e ela já regular. Depende do nível de hipertensão, né? Eu diria que a maioria dos hipertensos de meia idade vão estar usando uma combinação de 2 antihipertensivos, mesmo que em doses mais baixas, tá? A terapia com um único antihipertensivo é uma conduta quase de exceção hoje em dia na cardiologia. Interessante. Doutor, quando a pessoa é hipertensiva, é normal o quanto ela ter Certo, para o controle já do hipertenso, então a gente estima que o controle adequado é abaixo de 130/80. Esse é o controle adequado. Isso, e daí que 14/9 ainda continua sendo hipertensivo. Sim, já continua sendo, digamos, a hipertensão não controlada. Entendi. Doutor, quais são os fatores, então, né, os principais? É a alimentação? É a falta de exercício? Para a gente orientar o nosso ouvinte. Pois então, a gente não tem exatamente qual é o maior causador da hipertensão, tá? A gente não tem determinado isso. Como eu disse, é o conjunto o conjunto de fatores, tá? Talvez
se eu fosse hoje, né, uma opinião daí é absolutamente pessoal, né? Mas a obesidade e o sedentarismo talvez sejam os maiores causadores da hipertensão. Uhum. Obesidade, ela quer dizer então que a pessoa ela não está bem de saúde, né? Exatamente, foi uma pergunta que me fizeram recentemente. Se o obeso ele pode ser saudável, desde que ele não tenha nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade associada. Não, também não é verdade. Essa ideia do gordinho saudável já é algo que foi abandonado na medicina há muito tempo. Hoje a gente entende como a obesidade é uma doença crônica, ela por si só é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas e cerebrovasculares. Mesmo que o obeso não seja hipertenso, não tenha colesterol alto, não seja diabético, ele pode, só pelo fato de ser obeso, ter alguma complicação assim. Do porquê disso, doutor? Enfim, a obesidade, ela desencadeia uma série de alterações metabólicas no nosso corpo, certo? Uma delas, que talvez seja mais importante, é a resistência insulínica, que a gente chama. Uhum. A insulina que o próprio o corpo produz, no obeso, ela tem uma dificuldade de ação, certo? Isso faz com que a glicemia do obeso fique sempre ali um pouquinho limítrofe em relação ao diagnóstico do diabetes. A hemoglobina glicada também costuma ser um pouquinho mais alta, e além da gente ter o tecido gorduroso, ele leva o nosso corpo a ter uma inflamação branda, que não é exatamente algo que pode ser visto, né, pelas pessoas que não são médicos, né, e que a gente consegue, de alguma maneira, dosar ali em exames de sangue, mas todo esse conjunto de alterações metabólicas, lentamente ela vai lesando os nossos vasos, certo? Essa glicemia um pouquinho alta, essa inflamação branda, e com o tempo a gente pode ter a formação de aterosclerose vascular mesmo, e essas complicações que são doenças absolutamente graves e algumas vezes fatais da aterosclerose vascular. E isso é durante a vida da pessoa? Durante a vida, ao longo dos anos, às vezes de décadas. Uhum. Mas, em geral, a gente procura ter o diagnóstico disso e tratar de maneira mais precoce possível. Assim, não pode estar correndo atrás da doença, começar a tratar isso depois que a pessoa já infartou. Né? E quando a gente, de certa maneira, pega a pessoa já com uma doença grave, um infarto, AVC, a gente sabe que essa pessoa devia estar em tratamento há décadas, às vezes 10, 20, 30 anos, talvez. Isso antes do fato? Muito antes do fato. E o que acontece? O que leva, então? É o fechamento total? Pode ser. Temos as duas situações, né? Então, ao longo dos anos, a pessoa se expondo a esses fatores de risco todos aí que a gente conversou, não só a hipertensão e a obesidade, né? A gente também tem o colesterol alto, né? O diabetes. Tudo isso vai lesando a nossa circulação, o nosso território arterial, e nessas lesões da circulação, o colesterol começa a se acumular e formar verdadeiras placas de gordura, que a gente chama de placas ateroscleróticas, certo? E essas placas, elas podem, de fato, ter alguma complicação, elas podem romper, certo? E rompendo, elas estão sujeitas a causar a oclusão completa do vaso, certo? Ou dali soltar alguns coágulos que vão ocluir o território mais
fino, mais adiante da nossa circulação. Então é assim que acontece, por exemplo, os infartos do miocárdio, os infartos do coração e os AVCs, né, os acidentes vasculares cerebrais, que é o que popularmente é conhecido como derrames. Mas isso, ao longo, como eu disse, é um processo lento, contínuo, crônico, e ao longo dos anos ou décadas que vão levar a pessoa a ter essas doenças bastante graves. Na sua opinião, doutor, qual seria a idade recomendada hoje para as pessoas buscarem um cardiologista e já começar esse tratamento que o senhor disse que precisaria 20, 30 anos para que não ocorresse? Então, pensando nisso, né, justamente da gente ter o diagnóstico, iniciar o tratamento da maneira mais precoce possível, a ideia é que, assim, exames de sangue gerais ali para você ter uma noção dos seus níveis de colesterol, de glicose, de pressão, já de maneira muito jovem, né? Ali a partir dos 18 anos todo mundo já deve começar a fazer e a cargo dos pediatras, inclusive, eu acho que até mesmo crianças já devem ter esses exames dosados de maneira muito precoce. E já os adultos que passaram por aí e nunca tiveram nada detectados, devem começar a visitar um cardiologista para fazer exames de rotina já a partir dos 30. Os 30 anos já tem recomendação de fazer. E o que seriam esses exames, doutor? Bom, daí não depende muito do histórico dessa pessoa, do biotipo, até mesmo dos resultados dos exames, né? Por exemplo, pelo menos uma anamnese muito bem feita para que a gente procure ali justamente dados em relação aos hábitos dessa pessoa, histórico de família, extremamente importante, sintomas, a presença de sintomas, então nem se fala. Um eletrocardiograma. O eletrocardiograma já é capaz de descartar uma quantidade enorme de patologias graves. E um exame físico bem feito, eu diria que é crucial. Aí exames mais complexos, né? Como ecocardiogramas, testes ergométricos, ultrassom de carótidas. Bom, daí isso vai depender muito da impressão do médico nesse momento, nessa primeira consulta, né? Se vai ser necessário procurar outros meios, outros exames mais complexos. Mas não são absolutamente obrigatórios. A imensa maioria das pessoas vai acabar fazendo alguma coisa a mais, mas não é uma obrigatoriedade. Mas esses exames aí, você fez o eletro, né? Vamos lá. O eletro não apontou nada, mas o senhor prefere sempre ir além. Na maioria das vezes, principalmente se a pessoa passou dos 30, 35 anos de idade e se a pessoa a gente tem detectado ali alguma comorbidade, né? Se a pessoa de fato não tem o colesterol ideal, essa pessoa não está com a pressão em níveis adequados, com certeza ela vai fazer outros exames. Não vai ficar só nessa conversa. E esses exames aí, eles descartam algo pior. Sim. Ou confirmam, obviamente. Ou confirmam. Descartar é uma palavra bem forte, né? Sim. Mas assim, porque assim, todos os exames que a gente faz, eles têm uma margem de erro para mais ou para menos, né? Mas eu diria que a chance de uma pessoa passar por todo um check-up cardiológico e tal, tudo normal, e mesmo assim ser portadora de alguma doença grave, assim, acaba sendo bastante pequena, sabe? É um exame que deixa todo mundo seguro, pelo menos, certo? Nesse sentido. Doutor, vamos lá, vamos pegar um exemplo como eu. Eu tenho 43 anos. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer check-up cardiológico? A gente não... bom, exames de sangue, exames de laboratório, assim,
anual. Isso, e não necessariamente precisa o cardiologista fazer isso, né? Um bom clínico também pode fazer esse teu check-up, fazer um exame físico, uma conversa, isso anualmente, tá? Pessoas absolutamente rígidas, que, assim, que têm bons hábitos, que são magras, que se exercitam, que têm os exames absolutamente normais, não precisam passar no cardiologista anualmente, certo? Se for desejo delas, obviamente que o cardiologista vai estar sempre à disposição. E a medicina não tem bem documentado qual é a periodicidade que precisa fazer. Fica um pouco em aberto, assim, a cada 2 a 5 anos deviam ser feitos esses exames, tá? Agora, se a pessoa já é portadora de alguma dessas comorbidades, de algum fator de risco, é um tabagista, não, essa pessoa vai ter que passar pelo cardiologista anualmente. No meu caso, então... Nós não sabemos detalhes a respeito, Sim. mas talvez anualmente. Ah, entendi. Doutor, e a questão do colesterol? Qual é a importância também desse controle? É por conta das placas? Exatamente. O colesterol, ele é a base da formação das placas, né? Ele não obrigatoriamente ele precisa estar alto para a pessoa desenvolver placas ateroscleróticas, porque se ele tem os outros fatores de risco, mesmo o colesterol ali em faixas normais, ele acaba acumulando de alguma maneira. Agora, se a pessoa tem o colesterol elevado, aí sim, um fator de risco a mais, um fator de risco muito importante, às vezes é negligenciado, inclusive por médicos, né? E pelas pessoas, então, nem se fala, que às vezes vira piada, né? Isso entre as pessoas que eu tenho colesterol alto num churrasco e todo mundo dá risada. Não, isso é extremamente importante, isso aí tem que ser visto e medicado de maneira bem radical, eu diria, sabe? Porque é um grande fator de risco. Qual é o nível hoje ideal? Então... Você tem um teto, mas o nível deve ser abaixo. Então assim, não é o mesmo nível para todo mundo, tá? De uma maneira assim, né, tu perguntando de bater pronto, talvez a resposta que todo mundo tem que ter o LDL, que é aquilo que todo mundo entende por colesterol ruim, né? Todo mundo tem que ter ele abaixo de 130, sendo que o ideal seria abaixo de 115, tá? E metas mais rigorosas em relação ao LDL são estabelecidas para pessoas que já têm algumas outras doenças associadas, né? Então, assim, um diabético, por exemplo, já vai ter que ter o LDL menor do que 70, independente de qualquer outra característica. Uma pessoa que já teve uma doença cardiovascular, quer dizer, já infartou ou já teve o AVC, ou a gente consegue documentar em exames complementares já a presença de doença aterosclerótica manifesta ali, uma placa de carótida, uma placa em algum outro território arterial que seja importante, significativa, né, já suboclusiva que seja, a gente entende que esse LDL já seja abaixo de 50. Então, varia um pouco qual é o normal, digamos assim, para as pessoas. Não fica todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Doutor, e essa questão é toda medicamentosa aí? Sim, quando a gente... Isso é um entendimento um pouco errado que as pessoas têm de que o colesterol vem só da nossa alimentação, né? Na prática, não é isso que a gente vê. Na prática, por mais que as pessoas ajustem sua alimentação, né, comecem a se exercitar, o efeito disso nos níveis de colesterol é muito baixo. Na média populacional, as pessoas conseguem reduzir o seu colesterol sem medicamentos, né, cerca de 10%. Isso significa que a imensa maioria das pessoas que têm o colesterol alto e que têm essas metas de redução mais rigorosas, elas vão ter que usar medicamentos. E medicamentos, às vezes, potentes e em doses altas. Ah, tá. Isso para
questões de idade ou isso não Não independe da idade. Uhum. Pelo contrário, o colesterol tem que ser tratado desde o diagnóstico. Hoje a gente, porque assim, não é só o colesterol ali pontualmente que ele é o problema. O tempo de exposição a um colesterol alto também é super importante. Uhum. A gente usa um índice, né, às vezes para definir quem vai ser tratado ou não, em que a gente multiplica o LDL dessa pessoa pela idade dela, justamente para dar esse entendimento de que o tempo de exposição ao LDL alto é super importante, e às vezes medica ali mesmo, às vezes até um colesterol que é um pouquinho alto, vamos dizer assim. A gente, dependendo da idade daquela pessoa, faz esse cálculo e medica. O HDL, a importância dele também é a questão dos triglicerídeos, doutor? Então, os triglicerídeos é uma partícula do colesterol, né? Que, digamos assim, não que ela que tudo bem ter os triglicerídeos elevados, mas ele está envolvido nessa alteração metabólica ali que o obeso apresenta, que está relacionado à resistência insulínica, à obesidade corporal, e aí é muito comum que os triglicerídeos também não venham normais nesse sentido. Mas ele por si só ele tem uma importância menor, certo? Uhum. A gente acaba sempre olhando a fração LDL das pessoas na hora de tratar, e aí acaba optando por medicamentos que também, de alguma maneira, controlem melhor os triglicerídeos, tá? Uhum. Mas por si só, quando é uma hipertrigliceridemia elevada, a gente tem uma preocupação maior se eles são extremamente elevados, se eles são maiores do que 500, por exemplo, e oficialmente a gente trata só quem tem os triglicerídeos maiores do que 400. Qualquer valor abaixo disso, a gente consegue, diferente do colesterol, a gente consegue um bom controle com mudanças de hábitos, com melhora da dieta, com exercícios, aí a gente consegue um sucesso, tá? O HDL, que é conhecido como tal do colesterol bom, ele também faz parte dessa doença do colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia. Então é muito comum que quem tenha o LDL alto acaba tendo o HDL baixo, né? Mas a gente tem que, né, gostaria que todas as pessoas, né, os homens tivessem ele maior do que 50 e as mulheres maiores do que 55. Quem tem abaixo disso, a gente vai conseguir alguma melhora, principalmente com exercícios, com uma dieta um pouco mais adequada, tal. Mas desde que essa pessoa tenha o LDL dentro dessas metas de redução um pouco mais rigorosas, o aumento do HDL à base de medicamentos e tal nunca provou na nossa literatura ser capaz de modificar os desfechos ruins. Entendi. Tá? O grande problema, o grande vilão é o LDL, sem dúvida. Doutor, isso daí vem os usos das estatinas. Exatamente. Hoje, em termos de custo-eficácia, sem dúvida, as estatinas são as mais importantes. A gente tem diversas outras classes com outras moléculas muito mais potentes do que as estatinas já disponíveis né, para as pessoas, mas, como eu disse, o custo e a eficácia desses medicamentos novos não bate a estatina. Então, a totalidade das pessoas praticamente vai estar usando estatinas hoje em dia. São variadas. A gente não tem muitas estatinas disponíveis no mercado, sabe? São poucas. Basicamente 4 ou 5 estatinas que nós vamos usar, 4 ou 5 moléculas. Umas mais potentes, outras menos potentes, outras... Cada uma tem uma característica ali, em termos de potência, em termos de efeito colateral, em termos de valor, mas todas são boas, de uma maneira geral, desde que usadas em doses corretas para as pessoas. A mais comum? Puxa, isso é muito particular, né? Porque tem médico que usa
né? Mas a Rosuvastatina. rosuvastatina, talvez na minha prática não significa nada, mas a minha prática eu acabo usando mais a rosuvastatina, talvez pelas características dos meus pacientes, que são pacientes mais doentes, que precisam de reduções mais rigorosas, e a rosuvastatina é a estatina mais potente que a gente tem no mercado, então acaba sendo a rosuvastatina. E isso daí depende também do teu diagnóstico com a dose. Exatamente, a dose varia conforme a meta de redução. Inicia com... O intervalo terapêutico vai de 5 a 40. Uhum. Mas a maioria das pessoas vai estar usando no consultório, eu digo, entre 20 e 40. Entendi. Doutor, importante também ressaltar, né, que a gente está falando, mas eu estou conversando, perguntando para um especialista. E as pessoas não devem tomar o remédio por conta sem a indicação do especialista, né? Não devem, porque acabam correndo um risco muito grande de ficar subtratados, né? Se o especialista não vê, não monitora, e a pessoa fica tomando um remédio qualquer, ele acaba ficando com esse LDL ainda fora da meta de redução, que não está protegida, né? Então, o ideal é que o especialista olhe, sim. Então, uma pessoa saudável, doutor, ela precisa ter o LDL controlado, a questão da glicemia controlada também. Glicemia controlada também. O que é mais importante para a cardiologia? São esses dois? Olha, é o conjunto das coisas, tá? A gente não acaba sempre olhando sobre todos os aspectos da pessoa no consultório, né? E às vezes coisas muito pequenas, né? No consultório a gente sempre procura orientar algumas mudanças no sentido da dieta, costuma orientar muito em relação à prática esportiva, prática de atividade física, é o conjunto, tá? Tabagismo. Bom, o tabagismo, então, né, talvez seja o grande vilão da humanidade, né? Graças a Deus, houve uma redução bem significativa do tabagismo nas últimas décadas no Brasil, em função das campanhas, né, que o governo adotou. Agora a gente está vendo aumentar o consumo desses cigarros eletrônicos, que a comunidade científica toda está vendo com muita preocupação, inclusive, né, porque tem muita gurizada, muito jovem, começando a fumar mais cedo por causa desse cigarro eletrônico, que como não deixa cheiro, que não incomoda terceiros, né, acaba tendo um consumo social, vamos dizer assim, e que, enfim, tudo que a gente tem na literatura mostra que isso aí é tão ruim ou mais do que o cigarro comum. E porque é muito mais potencializado, né? Porque pega pessoas muito jovens, né? Às vezes, gurizada aí que estão em formação, em fase de crescimento, o pessoal já está usando cigarro eletrônico ali dentro de colégios e tal. E aí ninguém suspeita, porque não deixa cheiro, né? Então, os pais não conseguem flagrar esse adolescente, às vezes, fumando. E como eu disse, a gente sabe, já está documentadíssimo na literatura que tem efeitos tão ruins quanto do tabaco comum. E tem uma doença relacionada ao consumo do cigarro eletrônico, exclusiva do cigarro eletrônico, que é gravíssima, que levou muita gente jovem aí a necessitar, inclusive, ventilação mecânica, doenças e sequelares do pulmão. Aí tem diversos casos relatados na literatura já. Doutor, falando da questão cardiológica, então, o inverno ele é um problema para quem não é tratado, digamos assim. A pessoa que tem tudo controlado, está tudo certo, ela não costuma atravessar o inverno melhor, né? Aquele que não é tratado, que nem sabe ser portador,
desses problemas, sim, ele pode, inclusive, agudizar esses problemas durante o inverno. Doutor, a pressão também, né? A pessoa tem que medir ela de quanto em quanto tempo. É importante, aqueles aparelhos de casa funcionam, não funcionam? O aparelho, esse de punho, não é recomendado, porque a aferição para fazer no aparelho de punho, ela precisa de uma série de orientações para as pessoas, né, no sentido de posicionamento do braço, como aferir e tal, de tal forma que a medicina não recomenda o digital de punho, perdão. O de braço, sim, o de braço é recomendável, inclusive a última diretriz a respeito da hipertensão arterial recomenda, inclusive, que médicos utilizem os aparelhos digitais dentro dos consultórios, tá? Porque ali o digital ele consegue nos dar, às vezes, valores quebrados, né? 14,5, 14,8, sabe? Coisa que os aparelhos, os esfígmos analógicos ali não. Fatalmente o médico acaba arredondando um pouco, né? E acaba arredondando sempre para baixo, né? Numa inércia de fazer um diagnóstico. Então já existe essa recomendação. Em casa, as pessoas que querem ter em casa, não. Vão ter um aparelhinho digital de braço, comprado na farmácia. Eles vão funcionar bem, pilhas novas, cada ano talvez levar num local para fazer uma calibração dele é interessante e tal. E sim, por recomendação, se diz que todo mundo deve ter sua pressão aferida uma vez ao ano, pelo menos. Eu já acho que as pessoas deviam aferir sua pressão em toda oportunidade. Foi num médico, mesmo que por outros motivos, esse médico que vai atender essa pessoa devia fazer uma aferição da pressão, porque é uma baita oportunidade de você fazer um diagnóstico, né? Ou pelo menos dar um alerta para essa pessoa que procure um outro colega, um especialista, um cardiologista, né? A mulher foi lá no ginecologista, afere a pressão dela, né? Saber se ali de fato, mas aqui já está 14,9 no consultório. Pode não ser nada, pode ser só o efeito do jaleco branco, mas já fica ali um sinal. Existe isso mesmo? Claro que existe, de maneira muito, muito potente, inclusive. Mas fico alerta para que essa mulher vá lá. O homem foi no urologista, afere a pressão dele, né? Uma oportunidade que você está tendo a pessoa ali na frente, em 2 minutos você fazer uma baita diferença na vida dessa pessoa, né? Então esse de pulso ele não é recomendado. Não ele não funciona? Ele funciona, mas aí você tem que, né? Você tem que manter o aparelho na altura do coração, né? E também não pode estar o braço sustentado dessa maneira. Então, para você conseguir, e fatalmente você põe o aparelho aqui e larga ele na perna, né? Para fazer a aferição. O certo seria segurar aqui. Então, por isso que o aparelho de braço, né? Pelo manguito dele já está na altura do tórax. Então, é a aferição mais correta. Mas caso a pessoa tenha esse de casa aqui, ela tem que fazer... Tem que seguir as regrinhas que provavelmente o manual ali do equipamento já explique como que ela deve posicionar o braço e o aparelhinho mesmo na altura do tórax. No consultório de você já esse aqui? Não, no consultório nós usamos os analógicos, mas no consultório são pessoas qualificadas, que já, né, são só médicos, que já foram, né, há décadas fazendo isso, e mesmo os funcionários foram arduamente treinados para que faça uma aferição mesmo no analógico de maneira mais correta possível. Doutor, mais algumas recomendações que o senhor acha que precisa passar para o nosso ouvinte, para o bem-estar, né, da nossa comunidade? Prática esportiva. O sedentarismo também é visto hoje em dia quase como uma doença. Tão grave, tão séria como as outras que são orgânicas mesmo, né? Mas o sedentarismo também é um problemaço.
As pessoas têm muita dificuldade de dar início a um programa de exercícios. O que a medicina pede não é tanto para justificar que as pessoas não pratiquem. A gente já tem evidência na literatura lá que se simplesmente a pessoa ir de carro para o trabalho ou não pegar mais elevador, subir, né, escadas, a gente já tira ela do sedentarismo e já tem um grande benefício. Claro que existem metas mínimas aí em termos de prática esportiva, né? Mas o fato de você tirar a pessoa do sedentário e transformá-la em ativo já tem um salto de qualidade de vida enorme. E academia, o que é o mais interessante para... O mais interessante é uma combinação de atividade, das modalidades de exercício, né? A pessoa tem que fazer os aeróbicos são obrigatórios, mas os exercícios resistidos também são fundamentais, tá? Então, em termos de mínimo, né, a medicina recomenda 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana, mais 2 a 3 sessões de atividades resistidas, né, que é a musculação também por semana. Então, a combinação dos exercícios é mais benéfica do que fazer só os aeróbicos ou só os resistidos. Tá? Só academia também não é suficiente. Só fazer atividade aeróbica também não parece ser suficiente. Mas o aeróbico hoje tem dentro da academia também, a questão da esteira? Tem, claro. Você pode ir lá, faz a tua esteira, faz a tua atividade muscular e depois vai para a esteira. Faz lá uma meia hora, 50 minutos de esteira, quase que diariamente. Isso precisa primeiro fazer o de resistência para depois fazer o aeróbico? Não, isso não Independe? Não, independe. Não, a literatura não traz isso. Já tentaram testar, ver o que era melhor em termos de perda de peso e tal. Na realidade, não. É muito individual isso. Mas hoje, para a pessoa perder peso, precisa de exercício e uma boa alimentação. Sim. Se não houver uma restrição calórica, se a pessoa não fizer uma dieta, não há milagre. A pessoa não perde peso. Tá? E a atividade física, sim, é essencial para você aumentar o teu gasto calórico basal para ver uma perda de peso. Talvez nem tanto a perda de peso, mas a sustentação do peso menor ao longo dos anos depende muito do exercício, muito mesmo. E para a pessoa que... Existe peso ideal para as pessoas assim? Existe, né? Existem diversas maneiras de calcular, né? A maneira mais simplória aí, através do tal do índice de massa corpórea, né? Que é o mais difundido, que é o que é usado por todos os clínicos. Mas hoje a gente está mudando um pouco, já mudou esse conceito, a gente deve agregar ao índice de massa corporal alguma outra medida de adiposidade corporal, seja a cintura abdominal, seja né, a circunferência do quadril, a bioimpedância, extremamente divisor de águas aí em relação a essa adiposidade. Então, mas existe sim, pode ser calculado o peso ideal de todo mundo. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença. Imagina. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Para quem precisa, todo mundo precisa, na verdade, todo mundo precisa. Buscar sempre um cardiologista. Mas eu não tenho problema. Mas você não sabe se tem ou não. Não sabe se tem. Então é importante, né? Infelizmente, essas doenças são absolutamente assintomáticas. Ninguém sabe que é hipertenso, ninguém sabe que é diabético, ninguém sabe que tem colesterol alto. Isso só através de exames. E depois pode ser tarde demais, acontecer com certeza. Mas eu infartei, mas eu sobrevivi ao infarto. Mas a tua expectativa de vida é muito menor do que quem não infartou, 10 anos a menos. A partir do momento que teve o infarto,
expectativa de vida é reduzida drasticamente. Infelizmente, né, doutor? Uhum. Onde te achar? Como procurar? Vital Clínica do Coração, fica na Barão do Rio Branco 615, no 9º andar. O contato, acho que pode ser, né, via as redes sociais, você tem acesso a todos os contatos via WhatsApp, via telefone da clínica. A clínica já existe há 17 ou 18 anos, não me recordo bem. Hoje trabalhamos em 5 cardiologistas e temos outras unidades também em Videira e Caçador. Realizamos assim o check-up basicamente completo e a investigação de doenças cardiológicas até mais complexas, nós temos tudo dentro das nossas clínicas hoje. Uhum. Essa investigação é por exames de imagem? Exames de imagens, métodos gráficos, né? Tem ergometrias, temos Holter, temos mapa, temos métodos de ultrassom, o ecocardiograma de estresse, o transesofagiano, temos ultrassom geral também na clínica. A clínica no sentido do diagnóstico cardiológico está muito bem servida, assim, com profissionais extremamente qualificados e éticos. Há também a questão de cirurgias, não? Não, são só clínicos, né? Aham. A cirurgia cardíaca, ela é toda feita fora, né? A gente Assim, não tem. É Caçador hoje a referência? Hoje a referência SUS é Caçador, né? Aham. Enfim, a pessoa que tem um plano de saúde, que tem condições financeiras, ela tem a possibilidade de escolher onde fazer um procedimento de maior porte, onde quiser. Isso seria o quê? Uma angioplastia? Um cateterismo? Exatamente. Isso já é um exame muito complexo. Já é muito complexo, mas hoje está ao alcance de todos a poucos quilômetros, né? Caçador mesmo está super perto e tem o serviço de hemodinâmica lá muito bom. Concórdia tem profissionais também que fazem hemodinâmica ali extremamente qualificados. Chapecó também é uma referência boa da clínica, que também tem 2 hospitais grandes que realizam lá com profissionais extremamente qualificados. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Gostaria de agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, então, doutor Leonardo Fuga. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão de hoje. Olha, gente, a gente sabe que muitas vezes é difícil, eu sei por mim também, é difícil, mas a gente tem que buscar, né, melhorar a nossa qualidade de vida para não sofrer num futuro. Como diz o doutor, pode demorar anos, décadas, mas a conta chega. E a gente sabe que ela chega. O corpo humano é uma máquina e essa máquina, se não for bem cuidada, ela vai falhar. Gente, gostaria de agradecer então a você que nos acompanhou, sempre com um assunto de extrema relevância aqui para o nosso Liberdade de Expressão. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer, na produção de vídeo o Misael Lima, no áudio Paulo Barbosa e a direção-geral do Mauro Roberto von Mórbida. A todos, até mais. Tchau, tchau.